Fala galera, aqui é Andrei Mariano, criador do canal Estudar Melhor. Venho nesse vídeo passar para vocês uma série de princípios muito importantes para vocês poderem construir o quadro horário semanal de estudos de vocês nessa fase inicial de preparação para o concurso, tá certo? Então minha intenção é de mostrar para vocês uma série de casos, desde um indivíduo que trabalha durante o dia até um caso de um indivíduo que está livre o tempo inteiro para poder se preparar para o concurso. Então, digo que esse vídeo vai ter mais de uma parte, espero que vocês confiram até o final e vejam cada uma das partes. Em cada uma delas eu vou falar uma série de princípios importantes. Então deixe seu joinha, compartilhe o canal, se inscreva. Vamos lá, confere aí. O primeiro caso que eu gostaria de abordar aqui é o caso do indivíduo que ele trabalha e aí no tempo livre dele ele vai estar estudando para a SpaceX. Então, muito bem, esse caso aqui que eu estipulei é um caso meio que aleatório, tá bom? Um caso em que o indivíduo ele fica das 6 da manhã até 6 da tarde envolvido com o trabalho dele. Às vezes ele consegue estar fazendo atividade física durante algum intervalo desse dia de trabalho dele também. E para que eu não faça um quadro horário semanal muito poluído, com muitas atividades escritas, o que eu recomendo? Escrevam quais são as coisas que você vão estudar em cada horário da semana, que nem eu fiz aqui. Se você vai deixar um tempo de intervalo ou algo assim, você pode fazer que nem eu fiz aqui do lado esquerdo da coluna e botar, por exemplo, que se inicia das 7 até as 7h50 e depois das 8 às 8h50. E você subentende que tem 10 minutos ali de intervalo. Ou então você faz que nem eu coloquei também aqui, logo no centro da imagem, como você está vendo, que tem um retângulo cinza escuro grande que está representando ali o tempo que o guerreiro está no trabalho, que o guerreiro está fazendo alguma atividade que ele precisa fazer e não é estudar. Quando eu faço o meu planejamento de ciclos de estudo, eu considero que cada ciclo significa 50 minutos focado naquele tempo de estudo numa determinada matéria e logo em seguida 10 ou mais minutos de descanso. Muito bem, para o caso de um indivíduo que trabalha durante o dia e ele tem uma certa afinidade, um gosto maior por matérias exatas, que no caso do concurso da SpaceX eu enquadro como física, matemática e química. Quando eu fiz esse quadro horário aqui, como se eu tivesse na situação desse indivíduo, eu busquei sempre deixar matemática, física e química mais para os últimos horários do dia de estudos. Porque como são matérias que eu gosto um pouco mais, então eu vou, entre aspas, sofrer um pouco menos estudando aquilo. E é importante que você estude primeiro no seu dia as coisas que você tem mais dificuldade, que são suas maiores fraquezas. É natural que conforme o dia vá passando, você vai ficando cada vez com menos paciência para cumprir suas obrigações. Então daí que vem a mentalidade de você primeiro dar foco àquelas coisas que são a sua fraqueza. Bem, ainda no caso desse indivíduo que trabalha durante a semana, eu quis fazer uma distribuição de horários na qual eu conseguisse estudar pelo menos 4 horas semanais de cada matéria. Na forma como eu distribuí as matérias, eu levei em consideração 3 coisas. A primeira foi que o indivíduo gostava um pouco mais de física, química e matemática. Então, por isso, eu deixei essas matérias de forma geral mas como últimos horários do dia. A segunda coisa que é muito interessante é você buscar não ter 2 matérias humanas, entre aspas, em seguida. Matérias humanas vamos considerar aqui, para título do concurso da SpaceX, todas as outras sem ser física, química e matemática. Nem sempre isso vai ser possível, mas se você puder, tente sempre, por exemplo, se você teve português agora, tenha em seguida ou física, ou química, ou matemática. E assim sucessivamente, para todas as combinações possíveis. Se vocês olharem aí,
O único dia da semana que não está respeitando isso é a quinta-feira, mas é porque foi uma forma aí que se encaixou bem o quadro horário e respeitou a terceira regra que eu vou dizer aqui agora, que é o seguinte: busque espaçar as matérias na semana. Então, por exemplo, vocês viram aqui que tem um horário de química na quarta e outro no sábado. Então, tem alguns dias de espaçamento. Português na segunda e depois na sexta. A importância disso é porque se você tiver 2 dias bem consecutivos, por exemplo, e você não tiver previsto outro horário para aquela matéria na semana, você vai passar um tempão sem ver a matéria. Por exemplo, se tivesse português na quarta e logo depois na quinta, respeitando essa distribuição de horários aqui que eu coloquei para 4 horas por matéria, com exceção de redação que eu vou falar um pouco mais depois, vocês iam ver que se tivesse português quarta e quinta, ia passar sexta, sábado, domingo, segunda e terça, sem ver português. O que poderia dificultar um pouco o processo de aprendizado, de memorização. Vou tecer outros vídeos sendo mais incisivo nesse aspecto, tá bom? Então, apenas terminando de abordar esse exemplo aqui, desse quadro horário, apenas para explicar também, não sei se todos pegaram esse detalhe, mas, por exemplo, aqui na segunda-feira à noite você vê que das 19 às 20h50 tá ali, português, beleza. Então significa o seguinte: você vai buscar, tá focado estudando a matéria de português, que aí tá incluindo literatura também, tá certo? Redação, eu botei um horário separado no domingo. E entre 19h50 e 20 horas vai ser um intervalo para você. Então, se vocês olharem aqui na coluna nas colunas da esquerda, sempre tem ali pelo menos intervalos de 10 minutos entre cada faixa de horário aí, que é para o indivíduo respeitar ali cada ciclo de estudo, tá bom? Fazer o intervalo é fundamental para que você volte focado na próxima hora, tá bom? Respeitem sempre o intervalo que vocês colocarem. O que eu particularmente recomendo é que o indivíduo realize 3 ciclos de estudo, fazendo ali intervalos de 10 minutos, tá certo? E quando ele fosse para o quarto ciclo de estudo, em vez de ser 3 ciclos com 10 minutos, depois que você estivesse estudando ali no final da terceira hora, você faria um intervalo mais longo, tá bom? Então, entre o terceiro e o quarto ciclo de estudo, teria um intervalo grande, 20 minutos, 30 ou até mais tempo, se às vezes for o seu caso de você ir almoçar ou algo assim. Se vocês observarem, para esse indivíduo que trabalha durante a semana, esse tempo de intervalo um pouco maior ficou no caso de segunda a sexta, no último tempo de estudo, que seria ali das 22h10 às 23h. Se vocês observarem, entre 21h50 e 22h10 são os 20 minutos que o indivíduo vai ter para ter um intervalo mais longo, para ele ter condições emocionais ali melhores para ele cumprir a missão dele, que é terminar de estudar esses tempos aí durante a semana. Já no caso do sábado, esse grande intervalo está entre 11h50 e 2 da tarde. Essa seria a forma como eu faria se eu estivesse vivendo essa situação de segunda a sexta-feira. E no caso do domingo, esse tempo exclusivo para recuperar atrasos seria um tempo para o indivíduo. Naturalmente acontecem coisas na vida que você deixa de estudar em algum dia da semana. Então esse é um tempo, a princípio, sempre reservado para o guerreiro poder pegar o tempo que ele deixou de estudar na semana e estudar nesse horário. Se ele deixou de estudar 2 horas em matemática, então ele vai buscar estudar 2 horas ali nessa região separada do domingo da manhã, pela manhã, tá certo? Mesmo que você não consiga recuperar todos os danos da semana, o que eu recomendo é o seguinte: busque dar prioridade para recuperar das matérias que você tem mais dificuldade, tá bom? E se for necessário, estenda esse horário de recuperação de atraso, não se limite só das 8 da manhã até as 11h50, como eu escrevi ali. Se você for estudar o domingo inteiro para recuperar coisas que você não estudou na semana,
Melhor ainda, antes você se estressar um pouco recuperando agora do que você levar dúvidas para frente, tá atrasado, deixar de evoluir para o concurso, senão você diminui sua chance de ser aprovado, tá bom? E por fim, sobre a redação ela tem muito menos matéria do que as outras, tá bom? Tem muito menos coisa para estudar, entre aspas, em relação a inglês, matemática, etc. Então, você estudando pelo menos 3 horas semanais ali, buscando fazer uma redação no modelo da prova por semana e buscando corrigir ela com alguém hábil, com alguém que tem conhecimento sobre a área, como seu professor de português ou algum contato profissional específico, é o que eu recomendo para você fazer semanalmente, já que a redação da SpaceX é diferente da do Enem, tá bom? É outro modelo, outro estilo, outra cobrança. Tranquilo? Vou encerrar o vídeo por aqui para não se estender muito. Fiquem atentos para o próximo, vou tecer outros comentários importantes e também vou citar sobre o caso do indivíduo que está estudando na escola meio período e também do indivíduo que está totalmente livre, tá bom? Então, até a próxima, não deixem de curtir, se possível se inscrevam no canal, tá certo? E vamos compartilhar para que essa iniciativa chegue a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos, bons estudos!